Olá, meninos, tudo bem? A gente vai retomar as aulas aí da continuidade do conteúdo, né? Em função disso, a gente estava vendo semana passada forças internas da Terra, forças externas, né? E a gente vai começar aqui com estrutura geológica. Antes da gente começar, eu queria dar uma olhada rapidola em duas situações, né, que foram um assunto recorrente. Opa, até aqui já até mudou, deixa eu voltar aqui rapidão. Então, o Krakatoa ele entrou em erupção, né? Nesse último final de semana aí, causando uma série de confusões, o mundo está acabando. Isso são as forças internas, tá? O que a gente está vendo é a explosão da chaminé e a liberação de lava vulcânica. Não é magma, já é lava, já esfriou, já as características físicas já alteraram completamente, né? Um desses processos aí é a liberação de gases extremamente tóxicos, né? A quantidade enorme de material tóxico, né, que está dentro do vulcão, que são minerais tóxicos, gases tóxicos, principalmente enxofre é liberado nesse processo. E a gente vê aqui esses raios, né, essas espécies de quebra da resistência do ar. Isso acontece porque é liberado uma quantidade enorme de cargas elétricas, né? Então ele acaba provocando esses raios. Então isso aí era uma erupção vulcânica. E esse vulcão está em atividade. Em 2018 ele tem uma atividade vulcânica. Ele entrou em atividade lá em 2018. Deixa eu ver se eu acho que é para vocês. Uma atividade mais antiga. Ele entrou em atividade há um tempo e foi uma atividade extremamente intensa, tá? E outro exemplo aqui que eu trago para vocês, não, essa aqui é a erupção mais antiga, para mostrar para vocês. Então, isso aqui é um exemplo da erupção mais antiga. Está liberando uma quantidade enorme de gases, esse material é tóxico aqui, está liberando lava vulcânica. Esse material está numa temperatura altíssima, está ali nos 1.800 graus Celsius. Esses gases estão sendo liberados, eles são gases extremamente danosos, podem provocar chuva ácida na região, podem provocar até o aumento do aquecimento do planeta ou até o resfriamento, depende da quantidade de cinza que ele liberar. Tá? No século XIX, quando ele entrou em erupção, o Krakatoa, né, que ele destruiu ali a região de Java, né, desapareceu com o povo de Java, a ilha de Java ainda existe. Ele acabou provocando ali uma mudança climática ao longo de 5 anos, né? O pôr do sol ficou mais avermelhado em função da quantidade de liberação de gases para a atmosfera. A última erupção, que foi a mais intensa, não foi tão forte, que os sismógrafos na Inglaterra conseguiram perceber. Aqui nós temos um processo que é o derramamento de lava. Ele não tem aquela força que a gente viu anteriormente, mas ele tem a mesma liberação de calor, a mesma liberação de gases, só que é um processo menos intenso, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui o Kilauea, né, que é o vulcão lá do Havaí. Rapidão, eu acabei, tá tudo prontinho aqui. Esse aqui, ó. Já está até aqui no ponto. Já. Então, esse aqui, por exemplo, que a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui já formou solo, isso aqui é solo, tá? É solo formado. Esse solo, esse material escuro aqui é lava vulcânica, só que já resfriou, e depois de resfriar ela fica com essa característica, né? Ela parece que é um solo, né? Mas olha, ó, já tá frio. A temperatura disso é altíssimo, elevadíssimo, em compensação. Já está esfriando, isso aqui é uma camada diferente já de solo se formando, uma camada de relevo, são novas rochas se formando. Olha, a temperatura é tão grande que está tocando fogo no asfalto, então isso aí é um derramamento de lava, né? O Kilauea, da última erupção que ele entrou em atividade vulcânica, ele não liberou gases tóxicos nenhum, nada, ele não liberou nada. Então, esse é um exemplo que ele entra em atividade, né? É uma atividade muito intensa, mas sem provocar tantos danos. Um outro aqui que eu queria mostrar para vocês, olha aqui, ó, tá esfriando. Isso aqui é solo novo, tá? A partir do momento que ele resfriar, esse solo é extremamente fértil, a gente tem muito basalto, solo basáltico, vai dar origem a um solo de terra roxa aqui no Brasil, né? Então, em algumas regiões da Amazônia aí, a gente tem presença de rocha basáltica, um solo mais enriquecido, não é em toda a Amazônia, são alguns pontos que tiveram atividade vulcânica aproximadamente 180 milhões de anos atrás, tá? Então, isso aí ele entrando em atividade. Ele está liberando os gases, está queimando automaticamente. Se o que estiver queimando de vegetação, ele está liberando gás carbônico. Então, tem todas essas problemáticas, tá? Então, era só para dar um adendo, para falar um pouco disso. Então, essas estruturas que a gente estava falando, né? Essas formas, estruturas geológicas, que elas vão entrar em processo de formação,
Então, por exemplo, o que a gente acabou de ver aí vai formar os crátons, tá? Então, há milhões de anos formou os crátons em função desse derramamento de lava, e essa lava esfriou, esse magma ele soergueu, esfriou e deu condição de formar os crátons, que é um tipo de estrutura muito antiga, é extremamente estável, não tem atividade sísmica, é muito raro ter atividade sísmica nos crátons, tá? Ele data ali da era pré-cambriana, ou seja, tem mais de 2 bilhões de anos atrás. Se o cráton é a principal formação, dos crátons vamos formar de bacias sedimentares. Então, isso aqui é antigo, e isso aqui vai sofrer o chamado intemperismo, que a gente viu na aula anterior, que é um temperismo físico, químico, biológico. Quem vai sofrer são os cratons. E esse intemperismo ele vai formar a chamada bacia sedimentar. Tá? As bacias sedimentares são um elemento importantíssimo no relevo terrestre, pois constituem a maior fonte de informações sobre o passado da Terra, principalmente no que diz respeito ao tipo de fauna e flora e à constituição do relevo que já existiram na superfície. E é na bacia sedimentar que a gente tem a formação de solo sedimentar, a exemplo disso, reserva de carvão mineral, reserva de carvão vegetal. Essas reservas irão se formar na bacia sedimentar. Então, quando a gente fala o petróleo se formou na bacia sedimentar, por exemplo, a Arábia Saudita, a região onde é a Arábia Saudita, é uma grande bacia sedimentar, tá? Deixa eu só, meu Deus, não quer carregar um mapa. Deixa eu sair rápido da luz. Tem um bugzinho aqui. Acho que vai carregar agora. Não. Olha só, galera. Quando a gente fala em bacia sedimentar, quando a gente fala do processo de sedimentação, né? Agora ficou legal, sumiu tudo. Vou dar um pause aqui rapidola e já volto, tá? Não vai ficar. Então, meninos, voltando, eu tive que dar um pause aqui rapidola. Então, olha só. A Arábia Saudita, tá vendo aqui, olha. Bacia sedimentar. Então, a Arábia Saudita é uma grande bacia sedimentar. Então, ali, há milhões de anos atrás, formou uma grande reserva carbonífera na região. Essa reserva advém ali do material orgânico de fauna e flora, então gerou bastante recurso. Então, quando a gente olha para o passado da Terra, ela se divide em 3 grandes formações geológicas, 3 grandes estruturas geológicas. Os cratons, que são uma estrutura muito antiga, né, data ali dos 2 bilhões de anos, e as bacias sedimentares, que são estruturas mais recentes, que estão se formando. Por exemplo, tem bacia sedimentar que está se formando nesse exato momento do processo de decomposição que ainda acontece dessas rochas mais antigas. Tá? E os dobramentos modernos. Esses 2 últimos aqui, eles estão em formação ainda. Tá? Os dobramentos modernos, os Andes, o Himalaia, os Pirineus, eles já estão crescendo, então estão em processo de formação. Então, o choque das placas tectônicas fizeram com que o solo dobrasse, e esse processo de dobra gerou ali os dobramentos modernos. O Brasil, por exemplo, tem dobramento antigo. O que significa isso? É uma formação muito antiga do relevo, que foi dobrado devido às movimentações de milhões de anos atrás, bilhões, na verdade. Então, o Brasil ele tem dobramento antigo. Os dobramentos modernos são formações que ainda estão em processo de construção. Os Andes crescem de 3 a 5 centímetros por ano, o Himalaia cresce de 8 a 7 centímetros, ou seja, continuam crescendo. Então, um processo ainda de formação. O impacto que aconteceu há aproximadamente 100 milhões de anos atrás ainda está formando aí uma cadeia de montanha. Então, são chamados de dobramentos modernos ou cinturões orogênicos. É só lembrar lá do movimento epirogênico. Então, quando a gente falou anteriormente de movimento epirogênico, está falando aí do dobramento moderno, tá? Que é uma estrutura do relevo. Tudo bem? Olha aqui, olha. Maciços antigos, são esses mais claros aqui, né? Nós temos, além dos maciços antigos, as bacias sedimentares, que são essa amarelinha aqui, e as cadeias de montanhas que formam os dobramentos modernos. Olha aqui. Olha as rochosas nos Estados Unidos, né? Uma das maiores cadeias de montanha do mundo. Né? E essa região do Istmo do Panamá, que o Istmo é essa parte mais fininha aqui do relevo. Essa região se formou aí há aproximadamente 150 milhões de anos atrás, alterando o clima aqui, ó. Quando isso se juntou, as águas oceânicas não circulavam mais por aqui, a quantidade de chuva ficou rara na região, construindo a savana. Das savanas vai surgir os primeiros hominídeos, na verdade, né? Homo erectus, outros homens aí, outros antepassados da gente que vão surgir nessa região devido a essa mudança, essa formação aqui de solo, de separação entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, tá bom?
Então, nós temos, novamente, estratos, formação antiga, que chama de escudo cristalino também, pode chamar dessa forma. As bacias sedimentares, que são uma região que se forma a partir do acúmulo de sedimentos dessa região. Os estratos, automaticamente, são regiões extremamente desgastadas pelo tempo. A erosão é muito intensa nessa região. E os dobramentos modernos, tá? Isso são as estruturas do relevo. Sobre as estruturas do relevo estão a forma do relevo, tá? Nós temos aí 3 tipos de forma que são mais comuns no nosso país, que é o planalto, a depressão e a planície. Aí lá dentro do planalto tem várias formas, como a montanha, tá? Então, planalto são formas de relevo elevada com altitude superior a 300 metros, tá? A depressão são áreas rebaixadas em consequência da erosão, que formam as bacias sedimentares. A gente acabou de falar lá da bacia sedimentar. Então, em cima da bacia sedimentar eu tenho a depressão. Na outra ponta da bacia sedimentar eu também tenho as planícies, né? As planícies são áreas geográficas caracterizadas por uma superfície relativamente plana, né? Pouco ou nenhuma variação de altitude. São encontradas, na maioria das vezes, em regiões de baixa altitude. As planícies são formadas por rochas sedimentares, né? Ou seja, é uma formação recente. Então, depressão, quando a gente falar de depressão, de planícies, elas se concentram sobre as bacias sedimentares. Os planaltos sobre os dobramentos, as formas mais antigas do relevo, como cráton, escudos antigos e dobramentos antigos. E as montanhas, são as áreas mais elevadas, elas se encontram sobre os dobramentos modernos, tá? Então, isso são as características do relevo que a gente tem. Então, quando a gente analisa o relevo, a gente pensa dessa maneira, tá? Então, anteriormente nós estávamos falando aqui das formas, né? E a gente tem esse processo, né? O planalto, aqui o planalto. O planalto, ele tem ali, pode aparecer em forma de morro, de serra, topo aplanado, topo plano. Ele pode lentamente se configurar numa elevação mais abrupta, né? Então, ele tem várias características, o planalto. Olha só, galera. Vou parar aqui rapidão, que chegou o marginal. O nome desse gato aqui é marginal. Vagabundo, né? Ele é da rua, ele parece um ladrão, com tudo até canto. Atrapalhou a aula agora. Tchau, marginal. Ele vai voltar. Se você vê alguma coisa caindo aí para trás, derrubar a luz ou um vulto passar aqui, é o marginal. Bom, olha só. Então, uma característica do planalto é que ele sofre erosão. Então, quando a gente fala em erosão, fala, onde é que acontece a erosão? No planalto. Então, por exemplo, o Rio Amazonas, ele lá na Cordilheira dos Andes, que é um dobramento moderno, que vem do planalto andino para a planície amazônica. Então, ele veio de um planalto. Só que é um planalto mais abrupto, mais elevado. Mas é a classificação, as formas. Planalto, forma geral. Planalto, depressões e planície. É a forma geral. Aí, dentro dos planaltos, nós podemos ter morros, serras, elevação de topo plano, olha aqui em cima. Tá? Elevação de topo plano, montanha, escarpa, relevo de cuesta, um monte de coisa pode ter aí nos planaltos, tá bom? Sofre erosão, que é a intensa retirada de material. Então, a gravidade, a chuva, ela empurra esse material para baixo, tá? E quando você vê aquelas montanhas em forma de U, é o peso da neve que fez a montanha ficar naquele formato, tá? As bordas podem ser escarpas e paredões abruptos, né? Ou apresentar rampas suaves, que são o relevo de cuesta. Então, quando você vê toda vez lá o coiote, né, perseguindo papaléguas, ele cai naquele cânion, que é uma forma, o cânion é uma forma, né? São paredões abruptos e profundos. Quando ele cai lá no cânion, ele está caindo numa borda escarpada, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho essa escarpa com rampa aqui um pouco mais suave, mas olha bem aqui, ó, caiu, morreu, né? Abraçou Jesus nessa situação. E se você reparar, olha aqui o caminho da erosão, né? Por onde a erosão vem percorrendo, pela força da água, a água vai empurrando por aí. Geralmente, as altitudes do Planalto são superiores a 300 metros, a classificação que a gente tem. A gente vai ver a classificação do relevo mais na frente. Aí nós temos a planície, olha aqui, ó, a planície, né? Planície são áreas geralmente planas, basicamente formada por rochas sedimentares. Em geral, essa forma do relevo encontra-se ao longo de grandes rios e na proximidade dos lagos e mares. É um lugar relativamente plano, né, que vai de 0 a 300 ou até 600 metros. Em alguns países a classificação pode chegar a 600 metros. Tá? É mais intenso o trabalho de deposição de sedimentos. Lembra que anteriormente aqui sofre o processo de erosão? Essa erosão vai parar na planície. Tá? Nós temos a formação de planície aí. Então as planícies elas acabam recebendo esse material.
Bom? E as depressões, né? Depressões são áreas relativamente rebaixadas em relação à área que são circundadas, né? Apresentam leve inclinação, são também caracterizadas pelo processo de erosão e sedimentação, né? Então, os dois acontecem ali. Quando a depressão se encontra abaixo do nível do mar, recebe o nome de depressão absoluta. Mar Morto, Mar Cáspio, Mar de Aral são exemplos de depressões absolutas. São áreas mais rebaixadas do que seu entorno. Isso aí é no Pantanal. É o Pantanal? Acho que é no Pantanal, se estiver enganado. É, a depressão pantaneira, tá certo. Isso aí é o Pantanal. Tudo bem? E aqui nós temos um esquemazinho, né, bem simplesinho, bem tranquilo, nada de coisa aqui, ó. Vendo aqui? Olha, borda escarpada, olha ali a queda, tá? Rampa suave, que é o relevo de costa, para o outro lado. É a planície, né? Planalto e a montanha. Aqui nós estamos falando de montanha no sentido forma, mas tudo isso a gente pode chamar de planalto. Então, as cordilheiras é um conjunto de montanha, tá? Aí eu tenho aqui as outras formas do relevo, né? Bora lá para as outras formas do relevo. Quase desapareci. Então, nós temos aqui, opa, as outras formas do relevo. A escarpa, olha a escarpa aqui, a escarpa. Declive acentuado, que parecem bordas de planalto. A cuesta, que é a forma de relevo que possui um lado a escarpa abrupta e o outro um declive suave. Então, de um lado tem a queda abrupta, do outro tem a rampa extremamente suave. A gente já vai ver como seria a forma, essa característica, né? A chapada é um tipo de planalto cujo topo é aplanado e as encostas são escarpadas, né? Então, a chapada dos veadeiros. Então, quando fala da chapada dos veadeiros, é um lugar que tem essas características aí. Então, parece que é um tabuleiro em cima, parece uma mesa, né? E do lado lá, tudo aplanadinho, parece um chapéu, né? Formato de um chapéu. Então, isso aí é a chapada. O morro é uma acepção mais comum, uma pequena elevação em terreno com colina. Então, ali a colina e, de repente, tem o morro. Algo bem suave, que é a característica de ocupação. Fala, ocupação no morro. Por que ocupar o morro? Porque ele é bem tranquilo, é uma rampa suave, pequena, né? Que surge ali no meio de uma colina, tá bom? Nós temos aqui, ó. Lembra do relevo de cuesta que eu falei para vocês? Aqui, ó. É isso aqui o relevo de cuesta, isso aqui é a rampa abrupta, tá? Isso aqui, olha, começa em 900 metros e vai para 250 metros. Essa é a elevação aqui da região sudeste. Então, olha que interessante, isso aqui formou no período perniano, né? 280 milhões de anos atrás, tá? Carbonífero, 310 milhões de anos atrás. Pré-cambriano, antigo pra caramba, 2 bilhões de anos atrás. Então, isso aqui são formações muito antigas. E essa parte preta aqui, ó, o Juro Cretáceo, né, uma intrusão extrusiva, isso aqui ocorreu porque o magma ele penetrou essa região, ele foi conseguindo penetrar. Então, nós temos uma formação antiga nessa região. É justamente aqui entre o Triássico e o Jurássico, né, que é a formação ali dos dinossauros. Olha aí, o acamamento do solo, né? Esse Cretáceo é mais recente, Triássico e Jurássico mais antigo, antigo. Isso está dobrado. Então, isso aí é um dobramento antigo. O relevo dobrou para se acamar sobre essa região aqui que é mais antiga, que é do período aí pré-cambriano, tá? Aí tem aqui o período do Plioceno, né? O Plioceno ele é um período antigo, que é antes aqui do período carbonífero e também teve o acamamento de rocha, tá? Olha só. Então, nós temos aí a Serra do Mar, que separa aqui, ó, a região da formação do Tietê, né? São Paulo está aqui. Então, nós temos a Serra do Mar que separa. Então, lá, por exemplo, Campos do Jordão tem um clima muito frio por causa da Serra do Mar. Então, a altimetria altera a temperatura da região, deixando muito frio no período aí de junho, agosto. Tá bom? Montanhas, cadeia orogênica com cordilheira dos Andes e do Cenozoico, né? Serra é o nome utilizado para designar um conjunto variado de relevo, dobramentos antigos, recentes, escarpas, planaltos e cuesta. Então, tudo isso aí a gente forma uma Serra do Mar. Aqui, ó, Serra do Mar é formada por características de morros altos, colinas suaves, colinas abruptas, relevo de cuesta, ou seja, tudo isso aqui vai formar o que a gente chama de serra. Mesma região aqui da Serra de Botucatu, mesma relação, forma tudo junto, tá bom? E o Seeberg, né? O que é isso? É o parente do Zuckerberg? Podre essa pedra. Mas é uma saliência no relevo encontrado em região de clima árido. Então, árido e semiárido. Isso aí é uma formação, todo o entorno foi aplanado ali pela chamada erosão eólica, né? E surgiu lá o Esselberg. Essa
isso é no sertão nordestino, né? Até aparece no filme dos Trapalhões, tem uma comédia lá dos Trapalhões na década de 90, 80 ou 90, não estou lembrado, e aparece esse relevo. Isso aqui é um iceberg, é uma formação que surge uma formação que aparece, que não sofre processo erosivo em relação ao seu entorno, tá? Então, todo o seu entorno sofre, digamos, essa formação aqui ela é granítica. Então, todo o seu entorno era basáltico. Basáltico desapareceu, basalto desapareceu, e a gente tem a formação aí de um iceberg, é mais resistente ao processo erosivo, tá? Mas sofre processo erosivo da mesma maneira, tudo bem? Aí nós temos aqui, eu não classifiquei, galera, não fiz a classificação, não coloquei o conceito do solo oceânico, porque ele não aparece, nunca apareceu na prova do Enem, a gente precisa só entender como é que ele se formou rapidamente, tá? Então nós temos aqui ó, o continente e a plataforma continental. Quando ele fala plataforma continental, é até onde se estende a placa tectônica, basicamente, tá? O que está cobrindo a placa tectônica. Então, acabou a plataforma continental, nós temos o talude, que é essa queda abrupta. Tem lugares aí que tem talude de 3.000 metros, ou seja, uma queda muito abrupta. Geralmente o talude está em lugares onde a luz já não aparece, a luz solar não consegue chegar. E nós temos a formação, a separação entre a plataforma continental e a plataforma oceânica. O talude tem essa função, ele separa a plataforma continental da plataforma oceânica. Tu vai ouvir falar de talude, né? Para o rio. O rio ele tem talude, que é a parte mais profunda do rio. Mas aqui, no caso, ele separa a plataforma continental dos oceanos. Nós temos aí os montes marinhos, né? Que são formações montanhosas dentro do fundo dos oceanos, que pode ter se formado de origem vulcânica, tá? Alguns desses montes marinhos eles chegam, né? Eles chegam até a superfície e a gente tem essa formação de colina abissal, né? Aqui no caso é uma ilha vulcânica, mas aqui a gente tem uma colina abissal também. E nós temos aqui essa colina que fica no fundo, né? Ou seja, lá embaixo, né? Não conseguiu subir, passar ali o espelho d'água, né? Ficou mais embaixo. Bom, elevação continental, aqui, olha. Esse aqui é o talude, esse aqui é a elevação, lentamente vai subindo, tá bom? Bacia oceânica, né, onde se acumulam os sedimentos oceânicos, onde se formam os sedimentos oceânicos, né, onde é acamado todos os sedimentos. Cânions submarinos, né, tudo isso aqui são cânions, são formações abruptas de paredões intensos. E nós temos aí a dorsal mesoceânica. Isso é uma cadeia de montanha que começa lá perto do continente antártico, se estendendo até o Ártico, basicamente. Então, a maior cadeia de montanha do mundo está no fundo do oceano. Magma e a fossa abissal. As fossas marianas são uma fossa abissal, né? São 11.000 metros de profundidade, caiu aqui só Jesus na causa. Tudo bem? Então, isso aí são as formas do relevo. Então, a gente viu estrutura, quanto mais antigo, mais desgastado. O que sofre, aonde, por exemplo, esse solo sofreu erosão, essa erosão foi para a bacia sedimentar. Então, nós temos aí a estrutura antiga e a bacia sedimentar. Beleza? São formas. Isso aqui é a estrutura. E as formas do relevo. Foi o que a gente viu, tá bom? Então, essas são as características aqui do relevo. Tem um ciclo das rochas. Eu vou deixar a próxima aula, que essa aula está muito longa, mas eu já vou gravar um vídeo logo em seguida com os ciclos das rochas, para não ficar muito extenso, tá? Então, nós vimos aqui formas do relevo e estrutura do relevo. A estrutura são apenas 3, as formas são as mais diversificadas, mas, por exemplo, montanha só se encontra sob cinturão orogêneo. Planalto pode ser relevo cristalino ou até bacia sedimentar, mas geralmente é relevo escudo cristalino, que são os cratos, que é um relevo mais antigo. Tudo bem? Então, galera, é isso. Até a próxima aula. Curtiu nossa aula? Deixa o seu like aí, ative o sininho aqui embaixo, né? Deixa o seu joinha e compartilha aí a nossa aula, comenta. Né? Brincadeira. Falou, galera. Tchau, tchau.